Olá, queridos e queridas, tudo bem? Eu espero que sim. Então, vamos lá, né? Terça-feira, dia 25/8, né? Estaremos realizando as atividades hoje de História e Filosofia. Começaremos hoje por História. Então, peguem a sua apostila e seus estojos e vamos lá, certo? Show preguiça, hein, gente? Então, vamos lá. Abrindo a apostila de História, na página 230, onde estaremos falando sobre autônomos, certo? Bom, na aula passada, falamos de autonomia, e aqui essa palavra ela vai aparecer como um tipo de trabalho, o trabalho dos autônomos. Vamos relembrar o que é autonomia? Autonomia é a capacidade de tomar as próprias decisões e ter liberdade para agir pelos próprios meios, né? Lembram-se que vocês pintaram e descobriram a palavra autonomia? Isso mesmo, né? Bem, vocês já têm uma certa autonomia em relação às crianças menores, por exemplo, crianças de 2, 3 anos, né? Por exemplo, você já tem autonomia de tomar um banho sozinho, de se alimentar sozinho, de escovar os dentes sozinhos, né? Isso em relação a uma criança menor de 2, 3 anos que não tem essa autonomia, essa liberdade, ok? Bom, então, o que será o trabalho autônomo, né? E quem será o autônomo? É o que a gente vai ver agora, tá? Então, acompanhe aí com a Pro, na página 230, autônomos, né? A leitura aqui. Falamos sobre as profissões que recebem um salário pelo trabalho que realizam. Então, esse salário é o quê? Esse trabalho é o quê? É um trabalho remunerado, você recebe por ele, tá? Agora é importante lembrar que existem profissionais que trabalham para eles mesmos. Isso, né? Eles trabalham para eles mesmos, eles não trabalham para outras pessoas, né? Numa empresa ou em outro local. Eles trabalham para eles mesmos, eles têm o próprio negócio, certo? São donos do próprio negócio. Prestam serviços, mas eles são os donos do próprio negócio, eles não têm patrões, ok? O trabalho autônomo pode ser, por exemplo, um dono de padaria, né? Que trabalha com a ajuda da família. Essas pessoas são donas do seu próprio negócio, né? Por exemplo, o dono de uma padaria, o dono de uma pizzaria, né? O que acontece? Ele trabalha para si mesmo, ele montou um negócio, ele é dono deste negócio, certo? Então, ele presta serviço para nós, mas ele é dono, né? Então, ele lucra por isso, ele recebe por isso. Então, ele não tem patrão, ninguém manda nele, né? Então, ele tem uma certa autonomia, uma certa liberdade, né? Certo? E ele age, né? E tem os meios para realizar esse trabalho, tá ok? Certo? Vamos lá. Então, agora vamos observar aqui, ó, as figuras que temos aqui na apostila. Então, a gente tem duas figuras aqui. Um trabalhador que tem um carrinho de cachorro quente, né? E vende pelas ruas da cidade. Esse é um profissional, né? Autônomo. Ele é vendedor, só que é dele a carrocinha de cachorro-quente, né? Então, ele vende pelas ruas, mas ele tá vendendo para ele, né? O lucro vai todo para ele. Ele é dono do negócio dele. Aqui ao lado, a gente tem um feirante, né? O feirante também, ele é um autônomo. Por quê? Porque ele trabalha para ele mesmo. Ele é dono do negócio dele, não tem patrão, certo? Acompanhe novamente aqui a leitura. Apesar de os autônomos terem liberdade para trabalhar, eles precisam organizar o seu tempo. Isso mesmo, né? Eles têm uma liberdade maior para trabalhar do que uma pessoa que trabalha e presta serviço para uma empresa, por exemplo, né?
como a gente viu aqui, ó, no home office, né, que a gente falou na aula passada também, quem trabalha em casa, né, e não tem, assim, vínculo com nenhuma empresa, trabalha para si, né, e trabalha em casa, ele vai prestar serviço para outras pessoas, mas ele não tem patrão, então ele faz o horário dele, o horário que ele vai trabalhar, aonde ele vai trabalhar dentro de casa, que hora que ele vai parar de trabalhar, ou que hora que ele vai fazer uma pausa para tomar um cafezinho, certo? Mas ele tem que organizar o tempo deles, tudo isso tem que ter uma organização de tempo. Por quê? Porque ele está prestando serviços para alguém, certo? Tá bom? Então, aqui, os feirantes, por exemplo, eles começam a trabalhar bem cedo, quando ainda é madrugada. Já os vendedores de cachorro-quente geralmente trabalham à noite. Contudo, todos têm que seguir uma rotina de trabalho. Então, mesmo você sendo autônomo, né, sendo dono do seu negócio, você tem que ter uma rotina de trabalho. Por quê? Porque outras pessoas dependem do seu trabalho. Você presta serviço para outras pessoas, né? Então, você tem que organizar a sua rotina, você tem que saber que horas que você vai começar a trabalhar, que horas que você vai prestar os seus serviços, né? Por exemplo, o feirante, né? Hoje tá chovendo, então ele não quer ir, ele não vai fazer a feira. Eu chego lá na feira e cadê o feirante, né? Ele não está? Por quê? Porque hoje tá chovendo, ou porque tá muito calor, ou porque tá muito frio, né? Não pode ser assim. Você tem que ter a sua rotina. Você tem que, né, ter os seus horários, tudo certinho. Porque outras pessoas dependem também desse trabalho, tá? Bom, o trabalho, ele faz parte da vida das pessoas, né? E por meio do trabalho que as pessoas conseguem propiciar os recursos básicos para a sobrevivência de todos, né? Então, nós todos, né, precisamos trabalhar para pelo menos ter os recursos básicos. Quais são esses recursos básicos? Saúde, educação, moradia e alimentação. São esses 4 que são os mais básicos, né? Lógico que a gente pode ter, através do trabalho, adquirir mais outros recursos, lógico. Mas esses 4 são básicos para todas as pessoas, né? Tá? Tudo isso eu consigo através de trabalho, né? Seja ele um trabalho artesão, seja ele trabalho doméstico, seja ele trabalho autônomo, certo? E tudo isso vai gerar o que para nós? Lucro, um salário, lucro, dinheiro, né? Aonde, com isso, a gente vai estar conseguindo esses recursos, né? Os básicos e outros mais, certo? O trabalho, ele não é feito para maltratar ninguém, não, gente. Ele é uma necessidade humana, tá bom? Então, vocês vão estar agora, depois que a gente falou muito sobre trabalho, né, nesse capítulo todo, a gente vai estar aqui indo para a página 231, onde você vai estar fazendo mão na massa, tá? Você vai estar imaginando que você é um jornalista e precisa escrever uma reportagem sobre trabalho de algum conhecido. Pode ser alguém da sua família. Então, você vai escolher uma pessoa e vai estar entrevistando essa pessoa, fazendo essas 6 perguntinhas aqui. E depois você vai estar registrando, né, as respostas aqui na página da apostila, certo? Essa atividade vai ficar para a próxima aula, para que vocês entreguem na próxima aula, tá? Que será no dia 1/9, né? Dia 1º de setembro, tá? Que é a próxima terça-feira, certo? Então, tá bom. Então, vamos lá que a gente vai... Agora, vamos para o capítulo número 2, onde nós falaremos sobre profissões.